Ele é considerado o pai da nutrição funcional no Brasil, pois foi ele o pioneiro desse método. Há quase 20 anos, quando ele começou a aplicar em seus pacientes e ensinar para profissionais sobre nutrição funcional, a nutrição no Brasil passou a trilhar um novo rumo. Naquela época, quem falava sobre nutrição funcional era considerado delirante. Hoje, a nutrição funcional é incorporada no dia a dia de milhões de brasileiros e milhares de profissionais da área da saúde. Gabriel de Carvalho, introdutor desse método, é um homem visionário. Na última década, ele tem se dedicado a estudar interpretação de exames laboratoriais sob o olhar da nutrição funcional. Durante todo esse tempo, ele foi descobrindo alguns segredos por trás da leitura de exames laboratoriais. Ele descobriu estratégias e desenvolveu habilidades únicas. Descobriu, por exemplo, que se considerasse os valores de referência que vêm dos laboratórios, estaria muitas vezes colocando seus pacientes em risco. Criou um método para analisar exames de forma a prever doenças graves antes mesmo delas se instalarem. Depois de 10 anos, ele resolveu falar. Gabriel de Carvalho irá revelar todos os segredos que descobriu. Chegou a hora de outros profissionais entenderem o que está por trás da interpretação de exames laboratoriais. Nessa série de 4 episódios, produzida com exclusividade, você, profissional da área da saúde, irá descobrir como dominar o método de interpretar exames laboratoriais, fazendo um excelente diagnóstico nutricional, entendendo o seu paciente. Meu nome é Gisele Redler e nos próximos dias vamos descobrir todos os segredos de um dos mais respeitados nutricionistas e farmacêuticos bioquímicos do país. Seja muito bem-vindo à série Exames, a visão do futuro. Com vocês, Gabriel de Carvalho. Gabriel de Carvalho. Gabriel de Carvalho. Salvar as pessoas, permitir que as pessoas vivam uma vida máxima, com saúde e uma vida plena, que elas vivam o maior número de anos possível com a maior saúde possível. Essa é a minha missão. Eu tenho procurado educar os profissionais de saúde, porque eu me dei conta que se eu fosse educar pacientes, pessoas, uma a uma, ia levar muito tempo. Ia ser inviável nessa vida. Então, eu desenvolvi uma estratégia, eu comecei a educar os profissionais de saúde, ensinar. Então, espalhar isso que eu estudo e ensino os profissionais a como eles atenderem os seus pacientes. E com isso, conseguir muito mais gente tendo saúde mais rápido. Eu sinto que Deus me colocou aqui para executar uma tarefa junto com outros colegas e que eu costumo imaginar que lá de cima Deus colocou várias pessoas em vários lugares do mundo para executar essa tarefa e poder levar a saúde de verdade para as pessoas. Então eu sinto realmente uma emoção muito grande, também uma responsabilidade em estar levando essa mensagem verdadeira a tanta gente. E me sinto muito feliz de ter sido escolhido para fazer isso. São muitos momentos em que isso acontece e que essa fé se renova, essa vontade se renova. E o primeiro dia em que isso aconteceu foi quando um paciente que tinha uma doença degenerativa, uma polineurite degenerativa, e o médico havia dito a ele que em 6 meses ele ia estar
preso a uma cadeira de rodas. E a gente começou a tratar ele e em 6 meses ele tava jogando tênis. Nutrição funcional. Simples assim. Fizemos o que tem que ser feito. Olhamos para a matriz e cada um daqueles pontos a gente foi arrumando. A gente mexeu na alimentação dele, usamos alguns suplementos, mudança de estilo de vida. Ele me disse assim, de uma forma ele brincando assim: Gabriel, sabe qual é a minha dificuldade agora? Quando eu jogo tênis eu correr para trás. Correr para trás ainda é um pouco difícil. E eu fiquei assim, cara. Eu chorei, né? Porque é realmente mudar a vida de uma pessoa assim com ferramentas tão simples e que estão à disposição de todo mundo. É só as pessoas terem a oportunidade de ouvir isso, saber que isso existe. É dar opção, é dar escolha, é te dar liberdade de escolher o teu destino. Esse é o meu objetivo. Permitir que as pessoas decidam o que elas querem e que elas percebam que isso está nas mãos de cada um. Cada um tem nas suas mãos o seu destino. Não está na mão do outro. Não está na mão do governo, do ministro da saúde, do programa de saúde, da Organização Mundial da Saúde. Está nas mãos de cada um. Cada um vai decidir o que quer da sua vida a cada momento, a cada dia, a cada escolha. Eu comecei quando eu li um artigo do médico americano Dr. James Fries, publicado no New England Journal of Medicine em 1980. Esse artigo foi publicado nesse ano. E nesse artigo de 1980, ele já tinha acompanhado um grupo de mais de 1.500 pessoas durante 18 anos. E ele conseguiu ver nesse artigo que as pessoas... Ele tinha uma ideia, né, nesse artigo, que as pessoas que tinham melhores hábitos de vida ficavam menos doentes. Depois, num outro artigo, o mesmo médico, em 1998, 18 anos depois, ele tinha 40 anos de acompanhamento, ele pôde dizer de forma categórica que as pessoas com melhores hábitos de vida não apenas viviam mais anos, mas também tinham as suas doenças comprimidas ao menor número de anos no final da sua vida. Ou seja, as pessoas com melhores hábitos, digamos, a média da população hoje morre das mulheres com 78 anos. As pessoas com melhores hábitos vão morrer com 95. Só que aquele que morreu com 78 começou a tomar remédios com 55, com 60 anos. E começou a precisar de auxílios médicos variados e perder qualidade de vida. E aquele que morreu com 95, ele até os 92 vivia sozinho, fazia as coisas de forma independente, não dependia de outras pessoas, tinha qualidade de vida. Então a diferença não é apenas viver 15 anos a mais, mas é na verdade ter mais 20 ou 30 anos de saúde a mais. Quando eu li isso, eu me dei conta, cara, tem que ter alguma forma de prever o que essas pessoas estão fazendo de diferente. Por que alguém chega e fica saudável até os 92 e outro até os 60? E aí eu comecei a procurar estudos com centenários, porque essa idade próxima dos 100 anos, 95, era uma idade com alguma frequência que algumas pessoas chegam e com qualidade até depois dos 90 anos. Então eu vou procurar estudos com centenários, com nonagenários, com pessoas muito longevas. E aí eu comecei a me deparar com estudos que viam exames de sangue em centenários, em pessoas muito longevas. E aí eu consegui perceber que existem padrões de exames que a gente pode seguir, que a gente pode utilizar para prever, inclusive pegando lá na juventude. Então, comparando exames de centenários, de nonagenários, com pessoas aos 30, 40 anos de idade e vendo que os caras aos 90 estão melhores que muitas pessoas de 40 ou de 30. Então, o que eles fazem? E ainda eu me dei conta de uma outra coisa. Provavelmente esses nonagenários ou centenários, eles faziam coisas lá na sua juventude que eles gostavam de fazer e que os genes deles também gostavam. Então estava de acordo com a sua necessidade genética. E aí eles maximizavam os seus genes e alcançavam essa longevidade.
Então eles gostavam de coisas que eram boas para os seus genes. E aí eles tinham marcadores específicos que a gente consegue identificar e eles chegam a essa vida extrema com saúde. Então, primeiro eu fiz a faculdade de farmácia e bioquímica, eu sou farmacêutico bioquímico. Isso é um curso de 6 anos e meio. Eu concluí esse curso em 2006. Mas isso não foi suficiente, porque isso me mostrava uma visão tradicional dos exames. Ali tu não aprende nada de longevidade, tu aprende como fazer um exame num laboratório, não como interpretar ele de forma ótima, longe disso. Então, foi lendo artigos em casa e indo a congressos. Eu percebi, em primeira coisa, que nos congressos, depois que eu comecei a estudar exames com profundidade, comecei a me dar conta que nos congressos ninguém falava o que eu falava. E eu ia louco para assistir uma palestra sobre exames laboratoriais. Agora vamos falar. E ninguém falava. E eu comecei a me dar conta que só eu que estava enxergando aquilo ali. Então, era uma realidade que eu tinha percebido que ninguém estava enxergando. Então começou eu tendo que estudar muito por mim mesmo e juntando peças de um quebra-cabeça, porque isso estava tudo solto. Eu me imaginava como numa biblioteca, só que todos os livros atirados pelo chão e nenhuma dica, nenhuma organização entre eles. Então eu tive que ler cada um deles e colocar em ordem tudo isso para montar um padrão em que eu pudesse entender o meu paciente e saber que exame solicitar e como interpretar. Eu comecei a me dedicar a algo que ninguém estava olhando, porque eu tinha vontade de entender as causas das doenças e ter certeza que eu podia aliviar o sofrimento das pessoas. E não só dos outros, o meu próprio. Porque eu queria entender como eu posso fazer para eu viver mais. O que eu posso fazer para saber se os meus hábitos alimentares e de vida estão adequados para os meus genes. Ou seja, a minha jornada também foi em busca da minha própria saúde. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a nutrição que eu acho que é boa mesmo? Ou será que isso é moda? Como é que eu posso ter certeza se aquilo que eu digo e que eu faço comigo é realmente a verdade? Para o meu corpo. Porque uma coisa é a minha opinião, outra é a opinião das minhas células. E o que me interessa é saber o que as minhas células realmente estão pensando sobre isso que eu faço. E aí então eu comecei a aplicar isso e comecei a ver os resultados. E teve um caso notório de um paciente que consultou uma única vez e ele veio consultar comigo e eu disse para ele assim: cara, tu vai ficar diabético? Desse jeito, vai ficar diabético, vai ser logo. E eu não vi ele mais. E ele voltou dali uns 2 anos. E ele entrou na minha sala e ainda de pé, ele me disse: eu só vim aqui para te dizer que tu estava certo. De pé, nem eu nem ele tínhamos sentado. E eu, como assim? Eu fiquei diabético. Hoje eu sou diabético. E tu foi o único cara que me disse isso. Eu fui em outros profissionais, em outros médicos, eles todos diziam que eu estava bem. E eu preferia acreditar neles, porque foi mais confortável para mim. Então, esse foi a minha primeira grande lição de que eu estava no caminho certo. E aí eu comecei a ver mais casos, e felizmente, a maioria deles eu consegui prevenir, consegui motivar as pessoas para a mudança. Mas a gente sabe que cada um vai fazer a sua escolha. E a gente está ali para alertar e para mostrar o caminho certo. Mas as pessoas vão tomar a sua decisão. Então eu comecei a ver que só olhando aqueles biomarcadores não era o suficiente e que eu tinha que aprender a interpretar eles. E o que foi que eu vi em primeiro lugar? A primeira coisa que eu observei foram os valores de referência. Primeira coisa é que dentro do valor de referência tem pessoas que já estão em risco. Se eu só olho o valor de referência e respeito e o meu paciente está com um número dentro do valor de referência, a pessoa já está em risco. Então, seja, por exemplo, para ácido úrico.
O ácido úrico, o laboratório vai te dizer que o normal é até 8 para homens ou até 7 para mulheres. O risco começa a aumentar já quando ele está, por exemplo, acima de 5 para homens ou acima de 4 para mulheres. Quando você entende isso, você vai ver que aquele paciente que chega no seu consultório, aquele homem com 6, e você vê que ele não é saudável. Como? Vendo o peso dele, a pressão arterial dele, ou vendo a glicose dele. Então, são coisas que já estão mais óbvias, numa mudança mais adiantada, mas que aquele ácido úrico já está indicando isso. Aí você combina isso com a gama-GT. E aí tem o valor de referência da gama-GT. A gama-GT me fala, por exemplo, sobre o estado tóxico do meu paciente, sobre a formação de radicais livres, o estresse oxidativo do meu paciente. É muito mais do que um exame que fala de exposição ao álcool ou a drogas. E é um exame que mostra como eu estou eliminando radicais livres e toxinas. Por quê? Porque ela tem a ver com a produção de uma substância muito importante para o nosso corpo, que é a glutationa. Então é uma molécula fundamental à vida, feita a partir de coisas que a gente come, de aminoácidos. Então, juntando isso, por exemplo, com o valor dos leucócitos, que indicam inflamação, dentro do valor de referência, esses leucócitos já podem me indicar risco aumentado. Então, quando eu começo a somar esse painel de exames, eu começo a entender por que aquele paciente já não está bem. Então, eu não tenho como chegar a um paciente, por exemplo, que tem esteatose hepática e os exames deles estão todos normais e a única alteração é a ecografia do fígado. E eu posso te garantir que se eu olho esses exames de sangue 3, 4, 5 anos antes da ultrassonografia, da ecografia do fígado estar positiva, tu já consegue ver as alterações todas que vão levar aquilo. Então foi a minha grande surpresa, foi poder prever isso de forma antecipada. Foi montar esse conjunto de exames que me permitiram prever o futuro dos meus pacientes. Então é sobre exatamente isso que foi a minha jornada, o meu crescimento e o meu estudar constante. Foi montar todo esse conteúdo para, na prática clínica, usar os biomarcadores de forma integrada e chegar às conclusões objetivas para aquele paciente. Uma outra coisa que eu percebi também nesse estudo que eu desenvolvi é que vários biomarcadores estão relacionados entre eles. Então, eu olhar eles de forma isolada é uma coisa, cada um separado. Agora, quando eu olho eles conjuntamente, tem um impacto. Então, quando eu somo vários biomarcadores que não estão alterados, mas estão dentro de uma faixa específica, isso significa risco para o paciente. E uma outra coisa muito poderosa também é quando eu pego 2 biomarcadores e calculo a relação entre eles. Por exemplo, divido um pelo outro e eu tenho um número. Esse número é muito poderoso. Então eu comecei a desenvolver várias relações. Por exemplo, relações como triglicerídeos dividido pelo HDL, ou LDL dividido pelo HDL, ou colesterol total dividido pelo HDL, ou zinco pelo cobre, ou T3 livre, T4 livre, ou vitamina D 1,25 dividido pela 25 hidróxido D3. Então essas relações nos dão números que indicam como que o metabolismo está funcionando, como que o corpo está jogando com esses fatores. Por quê? Porque dentro do nosso metabolismo eles estão interrelacionados, eles trabalham de forma conjunta, ou TGO, TGP. Então são biomarcadores que trabalham de forma integrada. Então quando eu tenho 2, 3, 4, 6 relações e eu consigo vê-las todas juntas, eu tenho um poder de predição muito mais refinado, muito mais poderoso ainda do que só com eles isolados. Foi aí que eu comecei a me dar conta que tinha um padrão que eu tinha que seguir para analisar nos meus pacientes, que eu percebi que eram como se fossem os 5 pilares que sustentam a interpretação de exames adequada.
E eu comecei a organizar isso na minha mente e na minha prática clínica com os meus pacientes. Isso se provou extremamente eficiente. Então, eu desenvolvi esses 5 pilares para que a gente consiga realmente organizar essa forma de pensar e ter os resultados que a gente quer com os nossos pacientes. No segundo capítulo da série Exames, a visão do futuro, Gabriel de Carvalho vai revelar a grande descoberta que fez para prever, através de exames, uma futura hipertensão, um AVC, uma síndrome metabólica, um futuro diabetes. E como essa informação sempre esteve em sua frente e por que você não conseguia enxergar. Enquanto você aguarda o próximo episódio, que você será avisado em sua caixa de e-mail, deixa aqui embaixo o seu comentário. Diga o que está achando dessa série até agora ou mesmo deixe a sua pergunta. Eu te vejo logo mais para o segundo capítulo da série Exames, a visão do futuro. A visão do futuro. A visão do futuro. A visão do futuro.